Há um momento, em qualquer investigação, em que todos esperam por um encerramento claro, uma conclusão que amare as pontas, elimine as dúvidas, e permita que o caso seja finalmente guardado no lugar onde ficam as histórias, que já não pesam na memória coletiva. O caso Nardoni, porém, nunca teve esse privilégio. Ele foi oficialmente solucionado, juridicamente fechado, socialmente absorvido, mas emocionalmente, psicologicamente e até historicamente, ele permanece aberto, não no sentido de dúvida legal, mas no sentido do impacto que deixou, das marcas que continua imprimindo, das perguntas que ainda ecoam mesmo depois de tantos anos. Afinal, como uma criança inocente pode ter se tornado o centro de uma tragédia tão brutal? Como um país inteiro assistiu, em tempo real, ao nascimento de um dos julgamentos mais emblemáticos da sua história? E por que, mesmo depois de condenado, o caso ainda parece pulsar dentro da memória de quem acompanhou? Ênses, disputas jurídicas e detalhes técnicos, existe algo que não cabe nos autos, algo que nenhum laudo consegue traduzir. O abalo emocional profundo que esse caso provocou. Não foi apenas a violência do acontecimento, não foi apenas a imagem chocante de uma menina de 5 anos ferida, não foi apenas o impacto inicial. Foi a sensação cruel de que algo essencial havia sido quebrado naquele momento, a confiança que todos nós temos na própria ideia de lar, de família, de segurança dentro de casa. Quando uma tragédia acontece na rua, no desconhecido, em circunstâncias externas, há um tipo de racionalização possível. Mas quando acontece dentro de casa, o lugar que deveria ser o mais seguro, o choque é de outra dimensão. A sociedade inteira se viu confrontada com a pergunta que ninguém quer fazer: como algo assim é possível? Ente familiar, o cenário doméstico, a rotina aparentemente comum fazem tudo se tornar mais perturbador. O Brasil assistiu ao desenrolar dos acontecimentos como quem presencia uma ferida aberta que não consegue cicatrizar. A cada nova evidência divulgada, cada detalhe reconstruído, cada depoimento que vazava para a imprensa, a indignação aumentava. Mas junto com ela vinha também uma sensação amarga, quase sufocante, de que estávamos diante de algo que não deveria existir, de algo que violava não apenas a lei, mas a própria estrutura emocional que sustenta a vida cotidiana. Pessoas. Estava julgando um tipo de mal que ninguém sabia que poderia surgir tão perto, tão silencioso, tão dentro. Soso que ainda impede esse caso de descansar, a ausência de possibilidade de reparação. Cessem parte do caso. Porque, de certa forma, estavam mesmo. A história deixou de ser apenas uma tragédia isolada, e se tornou um símbolo de alerta, uma lembrança sombria de que algumas verdades duras existem mesmo nos lugares onde menos esperamos. Sobre erros e acertos da mídia. Ele é sempre citado como um marco, um antes e depois dentro da história criminal recente do país. Cada pessoa que viveu aquele período lembra exatamente onde estava, o que sentiu, o que pensou quando ouviu a notícia. É como os casos que entram para a memória coletiva, não por escolha, mas por impacto. Não pode se defender. Isso criou um vazio permanente. O país inteiro tentou, de alguma forma, ser essa voz ainda que simbolicamente. As pessoas se indignavam por ela, choravam por ela, exigiam justiça por ela. E mesmo depois de condenação, esse impulso de proteção continuou, como se fosse uma forma de devolver um pouco da humanidade perdida naquele momento. A invasão, não havia um terceiro misterioso, não havia um desconhecido escondido nas sombras. Tudo aconteceu ali, dentro daquele pequeno apartamento que deveria ser apenas um espaço comum, familiar, seguro. E essa realidade é tão perturbadora que o caso permanece como uma ferida simbólica no país. Ele representa o tipo de tragédia que não deveria existir, mas existe, e por isso mesmo não pode ser esquecida. Mudanças na forma como a imprensa trata casos sensíveis. Mudanças no olhar do público sobre violência doméstica. Mudanças na percepção social sobre direitos das crianças. Mudanças no próprio sistema judicial. Quando um caso é tão marcante, ele transforma não apenas os envolvidos, mas toda a estrutura em volta. Se em que deixa de ser apenas um processo criminal, e se torna parte da história, parte da memória coletiva, parte de um alerta emocional que permanece vivo. Não há frase final que resolva, não há ponto definitivo que insere essa narrativa. O que existe é a lembrança e a necessidade de nunca normalizar esse tipo de tragédia. Ao mesmo tempo,
É sobre o impacto que permanece, mesmo quando tudo parece ter sido explicado.